Deixa eu entrar no caso junto com você, no caso da grávida, da Débora, que desapareceu lá em Manaus. O corpo foi encontrado no meio da mata. A criança que devia estar na barriga dela desapareceu. E agora nós estamos no local. Pode encher a tela com a foto dos três, por favor. A Ana, que é a esposa do Gil, teria sido detida, mas a gente está aguardando novas informações se ela vai ser liberada ou não, até porque o Gil confessou o assassinato e descartou a participação da Ana. Me dá a imagem dela sendo presa, por favor. Momento exato, nós mostrarmos o caso ontem também aqui no Cidade Alerta, a foto da Ana e a imagem dela agora chegando algemada lá em Manaus. Ainda tem luz do dia lá em Manaus por causa do fuso horário. E o Fred Rocha está neste momento no local onde Gil teria dito que está o corpo do bebezinho. Alô, Fred? Bate, foi para cá que o Gil Romero disse à polícia que veio com o corpo da criança em um saco de estopa com restos de obras. Aqui para o Rio Negro, desse porto aqui da cidade, ele então pagou a passagem de um catraieiro e fez a travessia para o outro lado. E lá no meio do rio, contou detalhadamente à polícia durante a cariação que foi feita com o José Nilson, que então largou esse saco no meio do rio com o corpo do bebê de 8 meses, que, segundo a própria Débora, ele, o Gil Romero, era o pai da criança, a paternidade então atribuída ao Gil Romero, que trabalhava como vigilante, largou o saco e, de repente, esse saco, por conta do peso dos restos de obra, esse saco desapareceu no Rio Negro. E assim ele continuou a viagem e depois conseguiu retornar aqui para o Porto da Ceasa e voltou ao trabalho, já que ele estava no expediente de trabalho, sendo vigilante em uma usina aqui nas proximidades, como se nada tivesse acontecido. E aí, assim que chegou em casa, teria contado a familiares que teria feito uma grande besteira. Pelo menos essas informações que a polícia conseguiu extrair do Gil Romero durante a cariação que foi realizada. A gente tentou confirmar com o Corpo de Bombeiros daqui do estado do Amazonas se as buscas foram acionadas aqui para o Rio Negro e por enquanto a gente ainda não teve informação. Mas existe ali uma viatura do Instituto Médico Legal que está parada. A gente não sabe dizer se tem alguma remoção para fazer, porque do outro lado existem municípios e de repente é algum corpo que está vindo de lá, ou se tem alguma ligação com as possíveis buscas aqui no Rio Negro. O fato é que desse ponto a gente não consegue visualizar nem qualquer viatura fluvial da Polícia Civil e nem mesmo alguma do Corpo de Bombeiros. Mas aqui é o cenário em que esse caso trágico aconteceu, de que o corpo da criança teria então sido despejado lá no meio do rio, afundado, e aí se trata de um trabalho bem complicado a partir de agora da polícia para tentar encontrar o corpo do bebê, já que a gente tem pelo menos 10 dias que esse caso aconteceu aqui na capital. Bate. É o seguinte, eu vou voltar já com você aí, Fred. A gente vai acompanhar agora essa busca, né? Nos próximos instantes aí a polícia pode nos apontar se o corpo da criança está lá ou não. Se tiver ou não o corpo da criança no local, não vai mudar em nada a acusação contra ele, que já é de assassinato contra a Débora. Não é porque tem o corpo também de um bebê que estava dentro da barriga que se considera um duplo homicídio, né, Percival? Mas pelo adiantado há um cálculo de quanto tempo de gestação, e no caso, como era o 8º mês de gravidez, vai ser considerado sim que uma vida foi ceifada. Agora, o Gil continua sendo interrogado, até porque precisa se esclarecer o seguinte: se a Débora foi atraída por uma mata para ser assassinada e depois aconteceu o que nós informamos, então fica uma pergunta no ar. Se ele ia matá-la, por que extrair o bebê do corpo da Débora para jogar no rio, se ele poderia ter feito isso de outra maneira? A segunda coisa é a dificuldade em localizar, porque o fato do corpo do bebê ser colocado, segundo o Gil, dentro de um saco de estopa repleto de entulho, significa que esse saco não virá à tona, porque tem peso suficiente para mantê-lo submerso. Enfim, esses detalhes todos ainda precisam ser esclarecidos pela polícia, Bate. Ele então pega uma faca de cortar pão, faca com uma serra, corta a barriga,
Estou dando esses detalhes aí porque é preciso que a população saiba o tamanho da maldade dessas pessoas. Chega da gente falar, não precisa entrar em detalhe. Não, tem que entrar em detalhe sim. É preciso que as autoridades saibam o que é que estão fazendo aí, inclusive fora do eixo aqui de São Paulo, onde a violência está grande. O José Nilson, que trabalha com o Gil, está sendo investigado também. Essa tese de que ele não queria assumir o bebê também está sendo mantida pela polícia. E agora querem saber, será que ele escondeu mesmo o corpo ali ou numa dessas era um plano para ter essa criança de outra maneira e acharem que essa criança está morta? A gente já viu esse caso. A gente já viu várias vezes esse caso, Percival. Eu acho que essa desculpa dele de que botou ferro e por isso o saco jamais vai boiar é uma tese bem para ser tratada com desconfiança. É interessante que desde o começo dessa história, a mãe e o pai da Débora acreditam que o neto tenha sobrevivido a essa tragédia com a mulher.